Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre vazão e equação da continuidade, que são conceitos muito utilizados na hidrodinâmica. Hidrodinâmica é o estudo de um fluido em movimento em relação ao recipiente. Então imagine aqui, que nós temos um tubo e um fluido se movimentando dentro desse tubo. Esse fluido pode ser líquido ou gasoso. Eu vou representar a vazão como um Z, mas isso não tem padrão, tá? A vazão nos conta o volume de fluido que passa por intervalo de tempo. Então, como assim? Imagine, que você fique olhando para essa secção do tubo aqui, Você está olhando ali. E o fluido passando dentro do tubo. Se você pegar a quantidade de fluido que passou em volume, o volume do fluido que passa ali na sua frente, e dividir pelo tempo que ele gasta, você tem a vazão. Essa é a definição. Então, vazão vai ser igual a volume, aí volume eu vou chamar de vol, tá? Dividido pelo tempo que gastou para passar esse volume na sua frente. Consequentemente, no Sistema Internacional de Medidas e Unidades, o volume é medido em metro cúbico e o tempo é medido em segundo. Então, vazão no Sistema Internacional, a unidade de medida é metro cúbico por segundo. E como conseguimos calcular o volume de um fluido dentro de um tubo? Esse tubo, ele vai ter uma área, que é a área da secção transversal aqui do tubo, né? E esse fluido, ele vai ter um deslocamento dentro desse tubo. Se a gente pegar a área do tubo e multiplicar pelo deslocamento do fluido dentro do tubo, nós temos o volume deslocado. Então, volume vai ficar área vezes deslocamento. Voltando lá na vazão, vazão é volume por tempo. Porém, volume é a área vezes deslocamento, a área do tubo vezes o deslocamento do líquido dentro do tubo. Então a gente pode escrever área vezes deslocamento por tempo. Aí lá da cinemática, deslocamento sobre tempo é velocidade. Aí eu vou chamar de véu, para não confundir com o volume. Então, véu, eu me refiro à velocidade, vol ao volume. E aqui eu tenho um deslocamento por tempo, Percebeu, Então aqui eu posso colocar a velocidade do fluido que está dentro do tubo. Concluo, vazão, a gente consegue calcular vazão fazendo área do tubo, área, da secção transversal, vezes a velocidade do fluido que está dentro do tubo, a velocidade dele aqui dentro, seja líquido ou gasoso. Então aqui fica outra forma de cálculo de vazão. E a equação da continuidade? Se considerarmos um fluido ideal, perfeitinho, o volume deslocado de fluido no mesmo intervalo de tempo não muda. Então vamos imaginar um tubo mudando de área, mudando de diâmetro como esse na figura. Aqui eu vou ter a área 1, aqui teremos a área 2, aqui o tubo, o diâmetro 1 do tubo e aqui o diâmetro do tubo 2. Imagine um volume de líquido deslocado nessa região 1 aqui, em que o diâmetro é maior, vou chamar de vol 1. Se o líquido for ideal, o mesmo volume de líquido deslocado nessa região 1, que o tubo tem o maior diâmetro, vai ser igual ao mesmo volume de líquido deslocado na região 2 no mesmo intervalo de tempo. Então podemos falar que no mesmo ΔT, teremos o volume 1 deslocado na região 1 igual ao volume 2 deslocado na região 2. Isso se o fluido for ideal, mas a gente considera ideal. E aí volume por tempo é vazão. Então a gente pode afirmar que a vazão do líquido na região 1 vai ser igual à vazão do líquido na região 2. Como vazão,
acabamos de ver, né? É velocidade do fluido vezes a área do tubo. Então a gente pode escrever, ó, que a velocidade do tubo na região 1 vezes a área da região 1 vai ser igual à velocidade do tubo na região 2 vezes a área da região 2. Isso aqui que representa matematicamente a equação da continuidade. Como as áreas não são iguais, se olharmos o tubo aqui, né, ó, a área 1, que está aqui, ó, ela é maior do que a área 2 que está aqui, né, ó. Concluo, se a área 1 ela é maior do que a área 2, o área 1 maior, ó, a velocidade 1 é menor para manter a igualdade. Então, se a gente tem um maior valor de área, a velocidade aqui tem que ser menor para que essa igualdade seja válida, né? A mesma coisa se eu imaginar lá do outro lado, ó, se a gente tiver menor área, menor área, maior tem que ser a velocidade para que essa igualdade continue válida. Então, se no meu exemplo a área 1 é maior do que a área 2, o diâmetro da região 1 é maior, né? A gente vai ter que a velocidade do fluido nessa região vai ser menor do que a velocidade do fluido na região 2. Então, a velocidade do fluido aqui, ó, dessa massa de fluido aqui, ó, que eu chamei de V1 ali, ó, vai ser menor do que a velocidade do fluido nessa região que eu chamei de V2. Então guarde isso vai facilitar bastante o curso de hidrodinâmica. Se você reduz o diâmetro do tubo, a área da secção transversal do tubo, a velocidade do fluido aumenta. Se você aumenta o diâmetro do tubo, a área da secção transversal, a velocidade do fluido diminui naquela região, para que a vazão seja constante, ou seja, o volume deslocado por tempo seja igual em todos os pontos. A gente consegue ver isso, ó, analisando o deslocamento aqui, né? Ó. Esse seria o deslocamento 2 e esse seria o deslocamento 1. Então você vê que o deslocamento 2 é maior do que o 1, né? Ou o deslocamento 1 é menor do que o deslocamento 2. Ou seja, no mesmo tempo, porque tudo acontece no mesmo tempo, então se o deslocamento é menor, a velocidade será também. Então dá para visualizar bem isso aqui nesse desenho. Guardou? Diminuiu o diâmetro do tubo, a velocidade do fluido aumenta. Aumentou o diâmetro do tubo, a velocidade do fluido diminui, para que a vazão seja igual em todos os pontos, para que o volume de fluido por unidade de tempo seja igual em todos os pontos. Porém, para que isso aconteça, para que a vazão não mude, o volume, né, seja constante por unidade de tempo, qualquer região de um tubo, a gente tem que falar dos fluidos ideais. Só funciona se o fluido for ideal. E quais são as características de um fluido ideal? Primeiro, a gente fala que o escoamento do fluido é laminar, ou também a gente pode falar que o fluxo é estacionário. O que quer dizer isso? Quer dizer que a velocidade num ponto qualquer do tubo, ela vai ter sempre o mesmo valor, ela é constante. Não do líquido dentro do tubo. O líquido dentro do tubo vai variar, mas se você pegar uma região do tubo, sempre naquela região, o líquido, o fluido que está passando terá sempre a mesma velocidade. O fluido também é não viscoso. Não viscoso quer dizer, ele não oferece resistência ao escoamento. Isso, inclusive, é a definição de viscosidade, né? Algo viscoso quer dizer que ele oferece resistência ao seu movimento, ao seu escoamento. Então, o nosso fluido ideal é não viscoso. Ele é incompressível e inexpansível. Por que que ele não pode se expandir ou se comprimir? Porque se ele não se comprimir ou se expandir, a sua densidade vai se manter constante em todos os pontos. E o fluido também é irrotacional, ou seja, as moléculas não giram ao redor do próprio eixo, elas só têm movimento de translação dentro do recipiente. Se a molécula girar ao redor do próprio eixo,
você passa a perder energia, você para de conservar energia. Então, para garantir que é um sistema conservativo com relação à energia, tá? A molécula não pode girar em torno do próprio eixo. A gente deve respeitar todos esses pré-requisitos que definem um fluido ideal. Legal? Próxima aula a gente estuda a equação de Bernoulli, que é a base para toda a hidrodinâmica. Não percam essa próxima aula. Um abraço, bons estudos e até lá.